Bom dia, eu sou Diana Araújo e estou aqui hoje para fazer essa apresentação desse trabalho do nosso grupo de estudo da Faculdade de Psicologia, referente à aprendizagem e memória em relação ao mal de Parkinson. Sabendo que a memória se processa em diversas áreas do cérebro e se localiza em diversas regiões, veremos como a memória de procedimento é afetada pela doença e como ela se caracteriza. A doença de Parkinson foi descrita pela primeira vez em 1817 pelo médico inglês James Parkinson. É uma doença neurológica que afeta os movimentos do indivíduo. Também conhecida por parkinsonismo primário ou paralisia agitante, é uma doença neurológica crônica, degenerativa e progressiva, sem causa conhecida, que atinge o sistema nervoso central e compromete os movimentos. A principal causa da doença de Parkinson é a morte das células do cérebro, em especial na área conhecida como substância negra, responsável pela produção de dopamina, um neurotransmissor que, entre outras funções, controla os movimentos. Quanto maior a faixa etária, maior a incidência da doença. Se observarmos a imagem, podemos ver aqui nesse corte que existem duas imagens, de dois cortes, um mais acima, outro mais abaixo, onde existe uma sombra negra acentuada e a imagem de baixo já não existe mais essa sombra negra, que seria substância negra. O que acontece? No cérebro normal, essa mancha acentuada teria esse excesso de substância negra, que é onde ficam os neurônios específicos para a produção de dopamina. O que não está ocorrendo na imagem de baixo, que quase não existe essa substância negra. Na imagem ao lado temos dois neurônios dopaminérgicos, um com uma grande incidência de dopamina sendo transmitida e o outro com praticamente zero dopamina sendo transmitida. Por quê? Porque o de baixo visivelmente está danificado e o de cima está saudável. Como visto anteriormente, o cérebro afetado pelo Parkinson é o cérebro que está com deficiência na produção de dopamina. Nesse caso, se existe tremores, mas a produção de dopamina é normal, é importante que haja um diagnóstico para que o médico possa poder tratar corretamente esses tremores. Essa imagem apresenta um tipo específico de exame para que o médico possa decidir como tratar devidamente o paciente. Em nossas pesquisas, observamos uma relação direta com a memória de procedimento e a doença de Parkinson. A memória de procedimento é uma memória automática, não consciente, como habilidades motoras perceptuais mais ou menos complexas. Exemplo, andar de bicicleta, tocar um instrumento, digitar no computador. E habilidades visoespaciais e habilidades automáticas relacionadas à aprendizagem de línguas. A localização da memória de procedimento está localizado com o sistema motor e ou sensorial específico envolvido na tarefa. As principais áreas envolvidas são a área motora suplementar, lobo frontal, responsável pela associação motora, e o cerebelo pelo processamento do movimento. Pacientes nas fases iniciais da doença de Parkinson apresentam desempenho quase normal em testes de memória episódica, mas revela acentuada incapacidade de aprender novas habilidades motoras, visoespaciais e linguística. A doença de Parkinson pode afetar a percepção, a ação, a manipulação e retenção temporária de informações, o desempenho motor e a aquisição de habilidade motora. Então, os sintomas. O Parkinson causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, equilíbrio e coordenação debilitados, e em muitos casos, os portadores de doença podem ter dificuldade para andar, falar, escrever, dormir, urinar e no desempenho sexual. Entretanto, manifestações não motoras também podem ocorrer, tais como comprometimento da memória, depressão, alterações do sono e distúrbio do sistema nervoso autônomo. Ainda não existe cura para a doença de Parkinson. Com o uso de medicamento e técnicas de reabilitação, é possível controlar os sintomas e também retardar o seu progresso, melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. O uso de medicação pode controlar os sintomas por vários anos, porém, com o avanço da doença, esses sintomas ficam mais fortes e respondem menos às drogas disponíveis, mesmo com dosagens maiores. Terapias complementares
são fundamentais para controlar os avanços da doença e garantir a independência do paciente por mais tempo. A fisioterapia também vai ajudar a conservar a força e a flexibilidade dos músculos, melhorar a mobilidade e aliviar eventuais dores no corpo. Aula de danças. Nós, como psicólogos, podemos entrar aqui com a terapia focado nas questões da depressão, da ansiedade e também a terapia cognitivo, com as questões cognitivas desse paciente. Tudo para melhorar a qualidade de vida, mas sabendo que ainda não há uma cura disponível no mercado, infelizmente. Vimos então que o mal de Parkinson é uma doença degenerativa que causa a morte dos neurônios particulares localizados na substância negra do mesencéfalo, que produzem dopamina, um neurotransmissor. Não tem componente genético, mas é lenta e progressiva. Não diminui as faculdades mentais, exceto depois de muito tempo. No entanto, já existem numerosos medicamentos contra a doença de Parkinson, embora o tratamento farmacológico tenha de ser acompanhado por um indispensável e adequado exercício físico, o acompanhamento psicológico, a fim de trabalhar a estima, a confiança e a cognição é fundamental. Aqui terminamos a nossa apresentação. Obrigada a todos pelo tempo a nós concedido e pela atenção.